Rames Rodrigues está indo embora definitivamente. A novela acabou, está acabando e a situação do jogador está bem encaminhada para rescisão. Não é mais, dá para se dizer, eu acho, jogador do São Paulo. Mas quem vai trazer os detalhes é o André Hernan. Diga aí, Hernan. Já acabou essa novela. Para muitos torcedores, acabou virando um filme de terror, né? Porque o Rames Rodrigues, o São Paulo acabou gastando quase 15 milhões, ou vai gastar 15 milhões um jogador durante um ano, e ele entregou muito pouco. 2 gols, perdeu pênalti, não se recusou a viajar, enfim, alguns conflitos internos. Então, assim, não é uma passagem boa. Longe de ser boa, é uma passagem pífia, uma passagem, vou falar aqui como Mauro César, é uma passagem pífia e patética. Porque, assim, um grande jogador, um craque que não conseguiu jogar no São Paulo. E o São Paulo ontem conseguiu as assinaturas, né? Para contextualizar como é que foi o bastidor da coisa, o Jorge Mendes, que é o empresário do Rames Rodrigues, entrou em contato com a diretoria do São Paulo querendo acelerar o processo da rescisão. Porque até então tinha-se a decisão de que vamos rescindir o contrato. Tá, vamos conversar aqui devagarinho, como é que a gente faz com a dívida e tal. Só que, assim, ficou muito claro para a direção do São Paulo que ele já tem uma proposta, ou está em vias de receber uma proposta oficial. E aí os empresários quiseram acelerar a assinatura do contrato. E aí o jurídico do São Paulo, ontem, inclusive nos bastidores do Morumbi, eu ouvi muitos elogios ao jurídico e ao departamento de futebol nessa negociação, porque o São Paulo se colocou, como poucas vezes se colocou diante do Rames Rodrigues, com autoridade. O São Paulo chegou e falou assim, tá bom, você quer resolver isso rápido? Você quer assinar? Então abre mão do que você tem que receber daqui para frente, porque não faz sentido aqui você ter pressa para as coisas e a gente ter que sair pagando para você do jeito que você quer. Então houve uma conversa que foi um pouco mais dura e assertiva, em que o São Paulo se posicionou. E aí o Rames acabou abrindo mão, o São Paulo colocou até o dia 30 de julho para pagar os vencimentos, para pagar o que tinha para trás, e dali em diante, Rames Rodrigues abriu mão. Então, o São Paulo, diante desse acerto verbal, no fim da tarde, os dois jurídicos, do São Paulo e do Rames, trocaram a documentação e o jogador fez a assinatura eletrônica. Então, ele não veste mais a camisa do São Paulo, agora vai procurar um outro clube, e o São Paulo entende que, internamente, por mais que tenha sido um prejuízo pagar quase que 15 milhões para um jogador que não entregou nada para o São Paulo, ficou um alívio de economizar, entre aspas, quase que 20 milhões de reais, porque era aquela coisa que tinha que pagar dali para frente. Foi ruim para o São Paulo, mas o alívio do jogador ter assinado a rescisão foi motivo de comemoração ontem sim lá no Morumbi. E ele vai ganhar em torno de 3 milhões de reais, né? 3 milhões e meio, talvez 600 mil euros. São 600 mil euros, que é o que estava acordado devido para trás, não o futuro. Isso vai dar 600 mil euros. Quanto é que está a cotação do euro hoje? Eu estou multiplicando por 5 para chegar a 3 milhões de reais. Vai ser um pouco mais do que isso, porque a cotação está um pouco maior do que isso. Deixa eu ver só. Euro hoje, 6,12. Vai dar um pouco mais do que isso. 6 vezes 6, 36 milhões, 36 milhões e meio de reais, aproximadamente, é o que o Rames vai receber. É um bom dinheiro, né? Mas é curioso a gente dizer que o São Paulo comemorou... Bom dinheiro. É um bom dinheiro. Resolveria um pouquinho dos problemas. Vou fazer um trocadilho aqui. Vou até pegar um livro aqui para mostrar para você. Peraí. 2 segundos. Aqui, ó. Nós temos um trocadilho com o livro que quando o Leônidas da Silva foi contratado pelo São Paulo em 1942, disseram que ele era um bonde de 3 contos, né? Um bonde que vinha do Rio de Janeiro. E no caso do Rames, é um bondinheiro. Um bom. É um bom dinheiro, é verdade. Não, o curioso é que o São Paulo comemorou na assinatura e na rescisão, né, Hernan? Legal, assinamos, que bom, rescindimos. Isso é meio maluco até da gente ficar pensando, né? E aí fica aquele jogo, né, de responsabilidades, né?
Eu questionei o Belmonte na entrevista lá no meu Zona Mista sobre se o São Paulo não sabia ou se não se atentou ao fato do Rames Rodrigues ter tido desempenhos muito ruins nos últimos clubes. E o que fazia eles, o que eles imaginavam que ele podia dar certo no São Paulo? Eu questionei o Belmonte sobre isso e a resposta foi: todo mundo teve a sua parcela de responsabilidade. Da diretoria de ir atrás, de viabilizar o negócio e do Dorival Júnior, à época técnico do São Paulo, aprovar e dizer que ele seria um jogador que faria a diferença dentro do elenco do São Paulo. Eu me lembro uma vez de uma conversa que eu tive com a comissão técnica, antes da chegada do Rames, que a comissão técnica planejava a chegada de 2 jogadores que pudessem mudar jogos. Sabe aquele jogador que entra ou que sai jogando como titular e ele muda jogo? E eram os 2. Era o Rames e era o Lucas. Só que o Rames não deu certo. O Lucas tem uma identificação com o São Paulo que é impressionante, né? Não à toa hoje o São Paulo é um sem o Lucas, outro com o Lucas. O Rames Rodrigues foi um fiasco, essa é a verdade. Todo mundo sabia, eles tinham essa informação, apostaram alto, e a coisa acabou não dando certo, porque o Rames foi um grandíssimo fiasco dentro do São Paulo. Só para colocar a informação certa, o Leônidas era chamado de o bonde de 200 contos, e o Rames agora é o bonde de 3 milhões e 600. É verdade. É bom. Bom, para fechar de São Paulo, pessoal, rapidinho. Ontem o São Paulo venceu o Goiás 2-0 pela Copa do Brasil, saiu na frente, arrancou em vantagem nas oitavas de final. Hernan, eu queria o teu parecer, o teu bastidor, principalmente sobre as reações do Zubeldia. Um Zubeldia um pouquinho mais light, um Zubeldia um pouquinho mais controlado, digamos assim. Tá batendo recordes de cartões amarelos e, sem dúvida nenhuma, fez uma autocrítica, né? Na coletiva ele deu uma letrinha ali falando, eu tenho que me controlar, mas é que os árbitros não dá, enfim, criticou a arbitragem mais do que falou propriamente das suas atitudes. Mas, assim, observando durante 90 minutos o jogo e as reações do Zubeldia, era um Zubeldia muito mais contido, muito mais light, pouco falou com a arbitragem. Em algum momento ou outro do VAR, da expulsão, que ele falou com o quarto árbitro, mal saía da área técnica, que ele sai muito da área técnica. Teve até um momento em que um dos seus auxiliares saiu bastante da área técnica, como o Zubeldia fazia, e ele Zubeldia, deu uma bronca no auxiliar, falando para ele voltar. Então, assim, muitas vezes o Wellington Rato e depois o Rafinha, que foi substituído, falavam mais grosso com os próprios jogadores se cobrando do que o Zubeldia. O Zubeldia estava mais na dele. Então, assim, nitidamente, fiquei assim, com a impressão muito clara de que ele estava segurando a onda ali, tentando equilibrar essa coisa que estava um pouco descontrolada pelo número de cartões. E ontem, é claro que não vamos ver o Zubeldia 100% como eu vi ontem, mas acho que é um começo de uma tentativa de equilibrar as atitudes ali, as ações na beira do campo, que de fato está chamando a atenção. Beleza, fechamos de São Paulo, vamos partir para outro jogo importantíssimo que nós temos hoje. Corinthians e Grêmio jogam na Neoquímica Arena, oitavas de final da Copa do Brasil. Conosco o Samir Carvalho, nosso querido colega que participa sempre aqui do De Primeira, a quem eu já quero dar bom dia e pedir as principais informações do Corinthians, o time, a expectativa para esse confronto contra o Grêmio. Samir, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Marinho, PVC, Hernan, quem nos acompanha no De Primeira. Corinthians com força máxima, né, para enfrentar o Grêmio. Expectativa, é claro, de conquistar um bom resultado no jogo de ida. Expectativa também de temor, né, em relação à arbitragem. Todo mundo sabe que o Corinthians protestou aí em relação à escolha do árbitro. E em relação ao time que vai entrar em campo, o técnico Ramon Dias tem a boa notícia de poder contar com todos os jogadores, né? O provável time do Corinthians, o Hugo no gol, Fagner na lateral. Aí fica a dúvida na zaga, né? Se vai Kaká ou Félix Torres, porque o Félix Torres não foi muito bem naquela partida contra o próprio Grêmio. O Kaká cumpriu suspensão no jogo seguinte contra o Atlético Mineiro, então a gente não sabe quem vai perder a posição, porque o Ramon Dias utilizou no último jogo o Ranieri na linha de 5. Então pode ser que ele forme a linha de 5 com Kaká, Ranieri
e o André Ramalho, ou Félix Torres, Ranieri e o próprio André Ramalho. Agora, dificilmente o Ranieri vai sair do time. Então, um provável Corinthians aí com do Ramon Dias, Hugo Souza, Fagner, Cacau, Félix Torres, André Ramalho e o Ranieri, se for uma linha de 5 com o Hugo na lateral esquerda. Depois, Alex Santana e Rian, e o Rodrigo Garro na armação. Na frente, Romero e Yuri Alberto. Esse é o provável time do Corinthians para enfrentar o Grêmio, Marinho. Ô PVC, esses dias você falava sobre espelhar escalações, e a gente deve ver 3 zagueiros no Corinthians e 3 zagueiros no Grêmio no duelo de hoje. A provável escalação eu passo daqui a pouquinho, mas é um exemplo de que daqui a pouco pode-se ter um modelo semelhante dos dois lados, é por aí? O Renato vai espelhar de novo, provavelmente, quer dizer, fazer um sistema que se encaixe no esquema do Corinthians. Embora o Corinthians hoje provavelmente não tenha 3 zagueiros puros, mas vai ter o Ranieri fazendo essa função, né, Samir? O Ranieri se enfia na defesa e faz linha de 5. Então na prática... Desculpa, PVC, ele fica alternando ali, né? O Ranieri linha de 5, aí o Ranieri adianta um pouquinho e fica um 4-1-4-1. Mas na maioria das vezes é linha de 5, e foi uma das grandes críticas, né, da torcida no jogo contra o Grêmio, que ele fez linha de 5 em casa. Então ele fez linha de 5 contra o Bahia, deu certo. Foi muito bem, né? O Corinthians tem jogado assim, né? Dado a bola para o adversário, e tem sido bem objetivo nos contra-ataques, tem criado nos contra-ataques. Deu certo a linha de 5 contra o Bahia, aí ele repetiu a linha de 5 em casa contra o Grêmio, deu errado, né? Empatou no final com o gol do Garro, e repetiu a linha de 5 contra o Atlético Mineiro, só mudou as peças, claro, aí com o Ranieri realmente efetivo, e aí deu errado contra o Galo. Siga, PVC. Não, então, essa questão de jogar com linha de 5 em casa ou fora de casa não é para ser mais defensivo ou mais ofensivo, tem que ser conceitual. Quer dizer, isso que você faz, quando você faz o 3-4-2-1, eu sei que às vezes eu sou repetitivo, mas nem todo mundo está vendo isso, né? Então, vamos lá. O Antônio Conte fazia muito isso no Chelsea. E falava para todo mundo, né, PVC? Eu falava para todo mundo. Ele fazia 3, 4, 2, 1. O Antônio Conte, ele conte o esquema para todo mundo. Ele contava. Eu percebi esse trocadilhozinho aí. Em dezembro de 2017, dezembro de 2016, o Guardiola tentou espelhar o sistema do Conte e tomou 3-1 em Manchester, assim, mas o Chelsea voando, matando o Manchester City. Foi aquela primeira temporada em que o Guardiola não ganhou nada pelo Manchester City. Depois um sucesso estrondoso do Guardiola, mas na primeira temporada ele não ganhou título nenhum, acontece. E ele fazia o quê? Ele faz 3 zagueiros. Eu vou pegar o time do Chelsea de 2021, que já não era o Conte, já era o Thomas Tuchel, mas que eu sei a escalação de memória. Então era Mendy, Aspilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Reece James, Kanté, Jorginho, Chilwell, Timo Werner, Havertz, Mason Mount e Timo Werner na frente. O que acontece com isso aqui? O Conte fazia isso quando foi campeão inglês em 2017. Era assim em casa e fora de casa. E era ofensivo, em casa ou fora de casa. Tá tomando sufoco. Volta o ala. Linha de 5. Volta o meia por aqui, volta o meia por aqui. Linha de quarto. Virou 5-4-1. Virou 5-4-1. Assim você defende. Recuperou a bola. Sai. O meia vira meia, o lateral vira ala. E o time chega na frente. Num 3-2-5. Ataca. Olha como o mesmo sistema você faz uma sanfona ofensiva ou ofensiva. Não é porque tem dobra de lateral ou porque tem... Não, a questão é você conseguir ensaiar de uma maneira que quando você recuperou a bola, o time sai imediatamente. E aí ele pode ser, com os mesmos jogadores, ofensivo e forte defensivamente. O desafio do Ramon Dias, o que ele quer fazer é isso.
Então não importa se é jogar com 5 em linha de 5 em casa ou fora de casa. A questão é como conseguir fazer com que esse sistema seja agressivo para impedir o adversário de jogar. E aqui só vai ter com ensaio. Deixa eu aproveitar e falar como é que vai jogar o Grêmio, porque não deu tempo de inscrever o Braithwaite, o dinamarquês, me perdoem se a pronúncia não for exatamente essa, e o Grêmio deve manter a base do time. Então, Braithwaite ou Braithwaite? É uma grande dúvida. Eu chamo de Waite. Mas chamo de White, né? Vamos achar uma forma comum de chamar o... Perguntar para ele, é melhor. Perguntando para ele. É sempre o ideal. Bom, aqui... Se ele jogar com a 8, Marinho, é White. Meu Deus. Não. Se ele jogar com a 8, é o 8. O 8 daí. Bom, vamos lá. Vocês inimigos... Mas se o Grêmio jogar de camisa branca, é o White. É o White. Nós somos... Oh, tchau, Hernan. Não, nós somos inimigos do tempo, né? Inimigos do estouro do programa. O Calvoso daqui a pouco vai me xingar aqui. Vamos, assunto. Bom, vamos lá. Marquezinho no gol, os 3 zagueiros, o Kahneman, o Gemerson e o Rodrigo Eli. Os laterais ou alas, o João Pedro na direita e o Reinaldo na esquerda. Daí por dentro o Dodge e o Vilhaçante. O PVC há pouco estava mostrando na prancheta, o Cristaldo, ele faz a função de atacante quando o Grêmio tem a bola, então ele vai lá para frente dos dois pontas. Então, vou colocar como 3 o Cristaldo, o Soteldo e o Pavon, já que o Soteldo e o Pavon jogam abertos e o Cristaldo faz aquela função de atacante meia. Esse é o provável time do Grêmio. Diga, PVC. Será que eu falo? Será que eu falo? Ai. Fala, o Cristaldo não é nem o Waite nem o White, ele é transparente. E é claro que o Pavão joga aberto. Não, e o Pavão tá voando, né? Poxa, gente, vocês querem acabar com o programa, né? Para. Ô, Hernan, me salva aí, Hernan. Fala de Corinthians e Grêmio, por favor. O Yuri também joga aberto. Yuri, às vezes também. No ano passado, aquele lance com o Grêmio, ele tava com o braço aberto. Né? É uma doença contagiosa. Acabei de ser contagiado. Ô, Hernan, me salva, Hernan. Fala desse jogo, por favor. O adversário, o Grêmio, assim, em um dos jogo contra o Bahia, eu estava ali nos bastidores conversando com o pessoal do Corinthians, e aí foi naquela semana do sorteio da Copa do Brasil. E o Corinthians entende que é um adversário direto, inclusive no Brasileirão, na zona do rebaixamento, na luta para sair da zona da confusão, mas o Corinthians ficou satisfeito com o sorteio, mas entende que hoje é chave fazer um resultado dentro da Neoquímica. O Corinthians não quer sair daqui do melhor de São Paulo para Porto Alegre, por exemplo, com um empate, quer com uma vantagem, que seja mínima ou uma vantagem melhor, como, por exemplo, São Paulo construiu ontem contra o Goiás. É óbvio que são adversários diferentes, mas a ideia do Corinthians é sair de São Paulo com um resultado para poder chegar lá em Porto Alegre e confirmar a classificação. O Corinthians gostou do adversário, né? Sabe que dentro da dificuldade que é essa Copa do Brasil a partir das oitavas, entende que é um adversário bom para disputar ali, já que é um confronto direto ali para quem está na zona da confusão do Brasileirão. Ô Samir, fala para mim sobre essa polêmica de arbitragem. O Corinthians considerou até tentar vetar o Marcelo de Lima Henrique, não gosta ou não agrada a escolha dele para apitar esse jogo. O Grêmio reclamou muito, o Corinthians reclamou também. Como é que está essa arbitragem no contexto do duelo? É aquilo que a gente falou já durante a semana, né? Uma pressãozinha, né? Que faz parte aí dos bastidores, né? Fora de campo, uma tentativa de pressionar, porque não vai conseguir trocar o árbitro, né? Não, acho muito difícil acontecer uma coisa dessas. Agora, o Corinthians não tentou vetar, enviou um ofício, né? Para a CBF,
por conta daquela relação do Renato Gaúcho com o Marcelo de Lima Henrique. Quando ele completou 1000 jogos, o Renato mandou a camisa autografada do Grêmio e do Soares para o árbitro. Aí o árbitro, em troca, né, deu 2 cartões para ele também autografado. Enfim, é por conta disso. Eles acham que isso daí interfere na imparcialidade do jogo, essa relação entre o Renato Gaúcho e o Marcelo de Lima Henrique, o Marinho. Interfere, PVC? Não pode interferir. Eu acho que assim tem uma coisa que o negócio de presente dá problema até em jornalismo, né? Chama jabaculê, né? Dá problema até em jornalismo. Hoje em dia chama recebidos, né? Pelo história do Instagram, de você usar redes sociais. É melhor não ter. Então é melhor o Renato não dar a camisa para o Marcelo de Lima Henrique e não receber cartão de volta. Porque cria um ruído de comunicação. Mas não é isso que vai mudar. O Marcelo de Lima Henrique apitou 2 jogos do Grêmio nesse ano. Apitou o Grêmio 2, Atlético Paranaense 0 e apitou o Grêmio 2, Palmeiras 2. O Palmeiras empatou no final do jogo. Depois o Grêmio abriu 2-0. Não foi porque o Marcelo de Lima Henrique estava apitando. Agora, sabe que teve o histórico caso do Bernard Tapie, que era o presidente do Olympique de Marselha nos anos 90, que depois foi preso por corrupção, era ministro do interior do governo Mitterrand. O Bernard Tapie, o escândalo do Olympique de Marselha, que foi comprovado da compra do Burruchaga num jogo Olympique de Marselha e Valenciennes, e por causa disso o Olympique de Marselha perdeu o título francês de 93, ele seria pentacampeão, 89, 90, 91, 92, 93, mas ele foi só tetracampeão porque perdeu um título na justiça. E nesse mesmo processo, ou num outro processo da mesma data, em 93, se discutia que o Bernard Tapie tinha mandado um casaco de Vison para um árbitro que apitou o jogo contra o Sparta Praga. Só que não se confirmou a corrupção, se confirmou a corrupção num torneio que o Olympique não ganhou, mas não no torneio de 93, razão pela qual até hoje o Olympique de Marselha usa uma estrela dourada sobre seu escudo, que é para dizer que ele foi campeão europeu de 93. Por que ele não jogou o Mundial contra o São Paulo, então? Porque ele foi suspenso pela UEFA, em função da corrupção do Bernard Tapie, que envolvia um presente para um árbitro. Tem coisas que a gente acha absolutamente normais no Brasil, né? Por exemplo, o Renato achou absolutamente normal investigar o treino do Lanús com um drone. E o Canadá perdeu 6 pontos na Olimpíada porque usou o drone. E a técnica foi suspensa. O Canadá está virtualmente fora da Olimpíada por causa do drone. Mas o Renato usou o drone. E o Renato mandou um presente para o árbitro. Então, não é para acontecer. Mas não é isso que vai interferir no jogo. Perfeito, PVC. Reta final do de primeira. Eu quero colocar na tela os jogos de hoje para ver quais são os confrontos que a gente... Ontem a gente teve o São Paulo 2-0 contra o Goiás e o Botafogo e Bahia empatados por 1-1. Hoje tem Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, CRB e Atlético Mineiro. Bora para a próxima tela. O Flamengo contra o Palmeiras, o Atlético Goianiense e o Vasco e o Corinthians e Grêmio. As oitavas fecham na quinta-feira, amanhã, com Juventude e Fluminense. Meus queridos, estamos estourando. Eu quero rapidinho pedir para vocês palpites. Só para Palmeiras e Flamengo, Corinthians e Grêmio. E aí, PVC, quem é que vence? Flamengo e Palmeiras, Corinthians e Grêmio. No Flamengo e Palmeiras vence o empate. E Corinthians e Grêmio vence o empate também. Hernan tá mudo. Eu mutei aqui por causa do barulho aqui. Agora sim. Flamengo, vantagem mínima para o Allianz Parque, acho que vence por 2-1 hoje no Maracanã. E o Grêmio e Corinthians 2-0 hoje em cima do Grêmio. Samir. Caseirão também, Flamengo e Corinthians. Eu acho que vence o Corinthians, no Corinthians e Grêmio, e dá empate em Flamengo e Palmeiras. Vou ser diferente de todos. Não sei se... enfim, vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, encerrando de primeira. Foi um prazer estar aqui com vocês, Samir, André, Hernan, PVC. E eu quero que você que esteve conosco até agora volte amanhã. Toda a repercussão dos jogos de hoje você encontra aqui.
às 11 horas da manhã, no canal do All Sport no YouTube. Muito obrigado a todos, aquele abraço, tchau!